Olá, gurias! Sejam muito bem-vindas! Estamos iniciando a nossa segunda aula. Ontem a gente falou muito, sobre as vantagens de usar os cosméticos naturais sólidos e as vantagens da gente optar, por formular os nossos cosméticos naturais em casa. E hoje vocês vão conhecer todos os equipamentos que são necessários para a formulação em casa, onde comprar as matérias-primas, quais equipamentos vocês vão precisar, alguns cuidados aí para vocês terem antes de comprar as matérias-primas também. E você vai sair dessa aula de hoje sabendo tudo o que você precisa para começar a produzir os seus cosméticos naturais em casa, E se você conhece alguém que também quer aprender a formular os cosméticos naturais em casa, chama ela para assistir essas aulas também, tá? Eu sei que ela vai adorar também ter todo esse conhecimento. E eu sei que a primeira pergunta de vocês antes de qualquer coisa sempre é: Sara, é possível? Posso formular os cosméticos naturais em casa mesmo? Não preciso de alguma especialização para isso? Algum conhecimento de química? E agora a gente vai esclarecer tudo isso, tá? Primeiro de tudo, você não precisa ter nenhuma especialização, nenhuma faculdade, não precisa entender sobre engenharia química, nada disso, tá? Basta você se interessar, em aprender a formular os seus cosméticos naturais. Qualquer pessoa hoje pode começar a formular os seus cosméticos naturais em casa. Como eu mencionei, na aula de ontem, isso tudo aqui é possível porque a gente está falando de cosmetologia natural, onde a gente usa matérias-primas que são seguras, são de origem natural, vegetal e que estão disponíveis para compra, para qualquer pessoa. Então, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, consegue ter acesso a essas matérias-primas, consegue comprar e então formular os cosméticos naturais em casa. Diferente, se eu estivesse formulando um cosmético, de uma indústria convencional, onde eu nem tenho acesso à compra dessas matérias-primas, tá? Outra dúvida que eu sei que vocês também têm é onde comprar as matérias-primas para formular os cosméticos, Principalmente pessoas que moram no interior, em regiões mais afastadas, e eu sempre comprei, em toda a minha jornada de cosmetóloga, eu sempre comprei todas as minhas matérias-primas em lojas virtuais, E lojas que são referência aqui no Brasil em venda de matérias-primas, para a produção dos cosméticos naturais, Então, dentro do curso eu falo um pouquinho mais sobre essa questão, dos fornecedores, onde comprar as matérias-primas, e tem uma coisa que eu sempre saliento, que eu vou trazer aqui para vocês também, tá? É para vocês terem o cuidado, de onde vocês estão comprando as matérias-primas. Comprar de fontes seguras, de fonte confiável, empresas que tenham referência, que tenham nome para que vocês comprem matérias-primas de qualidade, principalmente óleo vegetal, óleo essencial. Peçam o laudo dessas matérias-primas, porque a qualidade, da matéria-prima é o que vai determinar também a qualidade e a funcionalidade do produto que tu está formulando. Então tenham cuidado, comprem matérias-primas de empresas seguras, tá? Isso é bem importante. E eu vou deixar aqui para vocês os dois principais sites, de empresas fornecedoras, das matérias-primas. Então eles vendem uma grande variedade de matérias-primas para vocês estarem formulando os cosméticos de vocês. A primeira é Sabão e Glicerina e a segunda é Engenharia das Essências. Eu vou deixar o link aqui embaixo no descritivo da aula, tá? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora são os equipamentos, então, porque eu sei que vocês têm muita dúvida quais os equipamentos, são necessários para produzir os cosméticos naturais em casa, Fica aquela dúvida: eu vou precisar investir em equipamentos caros, são equipamentos de difícil acesso, eu não sei o que é que eu vou precisar, tá? E a grande verdade é que algumas coisas vocês já têm aí na cozinha de vocês, tá? Então vocês vão ver que são coisas bem simples, de fácil acesso. A maioria vocês vão encontrar em lojas físicas, lojas online, Mercado Livre, Shopee. Vocês encontram esses equipamentos e utensílios para formular os cosméticos de vocês,
tá? Quero começar falando sobre quando você for formular um cosmético natural em casa, você tem que ter muito cuidado com a higiene, né, da bancada que você vai usar para formular o seu produto, com os equipamentos, os utensílios. Então você tem que ter sempre álcool acima de 70 em casa para poder higienizar todos esses equipamentos e esses utensílios. Essa questão da higiene é muito importante para manter a nossa fórmula segura, tá? Outra coisa, não usem panos de prato, essas coisas para fazer essa limpeza. Usem sempre papel, toalha, porque é mais higiênico, mais seguro, tá? Às vezes um pano pode conter algum material orgânico ali que vai contaminar a nossa formulação, então é melhor, né, a gente sempre se prevenir e ter esses controles bem rígidos, né, de limpeza ali para deixar a nossa fórmula quanto mais segura possível, melhor, tá? Outra coisa, a gente tem que cuidar a nossa segurança e também a segurança da formulação, né? Então, uma das coisas que vocês vão precisar usar, assim, de equipamentos de segurança, né, é máscara. Máscara vocês provavelmente ainda têm em casa, né? Então, vocês vão precisar de uma máscara, tanto para a questão de higiene, né? Porque a gente fica falando, né? Às vezes joga saliva em cima da formulação, então máscara é legal vocês estarem usando. E também para algumas matérias-primas que a gente usa, às vezes é um pó muito fininho e aquele pó ele sobe e a gente acaba inalando ou acaba entrando nos olhos, e então é legal a gente ter essa segurança também para não ficar respirando, principalmente argilas, pigmentos minerais, o SCI, que é um surfactante natural que a gente usa, mas que ele é um pó muito fino, se a gente respira ele dá coceira, então é sempre bom vocês usarem essa máscara, tá? Outra questão, luvas, tá? Pra gente manter essa questão da higiene melhor, mais segura, porque às vezes a gente lava a mão, mas ainda fica alguma sujeira na unha, então é legal vocês usarem também luvas de proteção. Outra coisa, óculos também, né? Principalmente para essa questão do pó, pra gente não ficar, esse pó sobe e pode entrar nas mucosas, pode entrar nos nossos olhos, então é legal ter essa proteção também de óculos, né? Para nós e também para a formulação, então esses equipamentos, eles são, digamos que obrigatórios, assim, você ter para formular, então cuidado nunca é demais, eu sempre digo, melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então tenham esses equipamentos aqui, óculos de proteção, máscara e a luva, tá? Isso é importante vocês terem. Quando a gente faz uma formulação, a gente precisa de uma fonte de calor, porque a gente tem as fases ali das formulações, a gente aquece elas, né, para derretimento, né, ceras, manteigas, a gente acaba usando uma fonte de calor. Vocês podem usar o fogão que vocês têm em casa, ou vocês podem usar também essas chapas, né, de mesa que são elétricas e elas são portáteis, aí vocês podem transportar ela para outros lugares. Se vocês não querem fazer as formulações na cozinha, vocês podem fazer a formulação em outro local, em outra bancada, em cima da mesa, né, onde tem uma tomada elétrica. Então essas chapas aqui, elas são legais de terem também, mas não é obrigatório. Se você quiser fazer no fogão da sua cozinha, tá tranquilo. Outra coisa que a gente vai precisar é uma panela, porque a gente vai aquecer essa formulação. A gente nunca coloca a nossa formulação, essas matérias-primas, diretamente numa fonte de calor. A gente usa um banho-maria, né, para fazer os derretimentos. Então a gente precisa de uma panela, a gente coloca água, aquece e aí coloca a nossa formulação aqui dentro para aquecimento, para derretimento. Então vocês vão precisar de uma panela para o banho-maria. Outra coisa que é legal vocês terem também é o mixer. O mixer a gente usa para fazer a mistura. Quando a gente faz formulações em grandes quantidades, ele auxilia para fazer a mistura. Também para os pigmentos minerais, né, para as maquiagens, é legal ter para misturar os pigmentos e deixar eles bem homogêneos. Então isso aqui acaba facilitando, né, esse processo no dia a dia. Então mixer é legal de ter também. Outra coisa que vocês vão precisar é balança,
né? Pode ser essas balanças que vocês têm na cozinha. Eu uso para fazer a medição das matérias-primas quando é uma quantidade maior. E quando são quantidades pequenas, vocês vão precisar de uma balança de precisão. Essa balança de precisão ela é indispensável, vocês não vão conseguir formular sem essa balança, porque a gente mede matérias-primas em quantidades muito pequenas. E essa balança aqui, ela mede até 0,001 grama. Para fazer maquiagens, a gente usa para pesar os pigmentos, para pesar conservante, né, os óleos essenciais, que são quantidades pequenas mesmo. Então a gente usa essa balança de precisão. E essa balança de precisão, ela não consegue pesar grandes quantidades. Por isso que eu sempre tenho duas. Eu tenho essa daqui, que é a minha que eu tenho na cozinha também, que eu uso para medir outras, para fazer, né, receitas, e eu uso também para as minhas formulações. E essa daqui que daí é para medir quantidades bem pequenas mesmo. Vocês não vão conseguir fazer uma formulação sem essa balança, então ela é obrigatória. Como a gente está falando de formulação sólida, a gente precisa da forma para essa nossa formulação, né? Então vocês vão precisar também de formas de silicone. Essas formas de silicone é legal vocês terem em diversos tamanhos, porque eu quero fazer uma formulação pequena ou eu quero fazer uma formulação num tamanho maior, vocês têm essa variedade de opções, né, de tamanhos, né? Por exemplo, para maquiagem eu gosto de usar essas pequenas e para fazer shampoos, condicionador, eu uso um tamanho de forma maior. Outra coisa que é legal vocês terem em casa é essas prensas. Essas prensas elas são muito boas para os shampoos e para os sabonetes sólidos, onde a gente usa para prensar, compactar bem aquela formulação e deixar ela mais compacta e uniforme possível. Então essa prensa aqui para sólidos, ela é muito legal de ter em casa também. Outra coisa que vocês vão precisar também são os recipientes de vidro, tá? Eu uso esse Becker porque ele é resistente ao calor, então eu vou pesar aqui a minha matéria-prima e vou levar ao banho-maria em alta temperatura. Então, se vocês não têm o Becker, vocês podem usar um outro recipiente de vidro que seja resistente ao calor, né, a altas temperaturas. Eu gosto de usar o Becker e eu tenho medidas, tamanhos diferentes, porque se eu vou fazer uma formulação com um lote maior, eu uso um tamanho maior, e se eu vou fazer uma formulação com um lote pequeno, eu uso um Becker menor, né, facilita para transferir para a forma de silicone, eu acho mais fácil. Então, se vocês não têm o Becker, vocês podem usar um recipiente de vidro, mas cuidem para que ele seja resistente a altas temperaturas, tá? Para vocês não perderem, colocarem, né, uma fórmula ali dentro daquele vidro no banho-maria e acabar aquele vidro estourando, e aí vocês vão perder tanto a matéria-prima, né, que vocês estão colocando ali, quanto o recipiente de vidro. Então tenham esse cuidado. Outra coisa que vocês vão precisar também é colheres, espátulas de silicone, e eu gosto de usar também esses bastão de vidro para fazer a mistura, mas isso aqui não é obrigatório, né? Isso aqui é algo que eu comprei porque eu formulo bastante, então eu acabo usando e facilita para mim no dia a dia. Mas vocês podem usar uma espátula de silicone, uma colher para fazer essa mistura, tá? Esses utensílios eu acho legal deixar separado do que vocês usam na cozinha, porque às vezes não higieniza direito ou fica impregnado, né, algum material orgânico que vocês vão estar usando nas formulações, então não é legal, né? Então eu gosto de deixar separado. Outra coisa que vocês vão precisar também é termômetro. Vocês podem usar aqueles termômetros culinários ou também tem esse termômetro digital, né? Tem essas duas opções. O digital ele vai medir a temperatura na hora, já o termômetro culinário ele demora um pouquinho mais para medir a temperatura daquela formulação, tá? Mas ambos dão certo, ambos funcionam, tá? O termômetro a gente usa para medir a temperatura das fases, né? Quando a gente está aquecendo, alguma fase que não pode exceder determinada temperatura, a gente acaba usando o termômetro para fazer essa conferência, tá? Outra coisa também que vocês vão precisar
essas fitas medidoras de pH. Essa fita medidora de pH, ela é usada para a gente conferir o pH daquela formulação que a gente está fazendo. O que acontece? A nossa pele, né, ela possui um pH determinado e aquela formulação que a gente está fazendo, ela vai ter um pH específico para aquela região que a gente está usando, para que ele cumpra, né, com a sua função. Por exemplo, se eu fizer uma formulação que está com um pH inadequado, né, que não está um pH ideal para a região onde eu vou usar, por exemplo, o cabelo ou a pele, aquela formulação ela ou vai causar algum tipo de reação na minha pele, pode ser uma reação alérgica, ou ela não vai cumprir a função que ele está sendo feito, né? Então, por isso é importante vocês terem essas fitas medidoras de pH para conferir o pH daquela fórmula. Tá? Isso é bem importante. Tem as fitas medidoras, né, que a gente molha aquela formulação e ele vai determinar o pH. E também tem o pH, o medidor de pH digital também, que ele confere na hora, né? E daí tem um digital aqui que vai dizer qual o pH daquela fórmula. Tem essas duas opções também, tá? Então, como vocês viram, não são muitos equipamentos, né, que vocês vão precisar para formular, né? Algumas coisas vocês já têm em casa, algumas coisas vocês podem compartilhar com o que vocês têm na cozinha, já outros não, né? Então eu sempre digo, coisas que vocês sabem que é difícil de limpar, difícil de higienizar. Por exemplo, esse mixer aqui, ele é difícil de limpar, de tirar, tipo, algumas coisas ficam acumuladas, então eu não aconselho vocês usarem o mesmo que vocês usam na cozinha. Eu sugiro vocês terem um somente para as formulações. Por exemplo, as espátulas, né, essas coisas é legal ter separado do que você usa para cozinhar, para evitar qualquer tipo de contaminação na nossa formulação. Porque aí a gente vai perder matéria-prima, né? Aquela formulação não vai durar o tempo que ela iria durar se a gente tivesse todos esses cuidados, né, de higiene na hora de formular o nosso cosmético, tá? Então, essa aula de hoje eu queria trazer isso aqui para vocês, mostrar para vocês tudo que vocês vão precisar ter em casa para formular os cosméticos de vocês. Como vocês viram, não são grandes coisas, equipamentos difíceis, né? A maioria vocês já tem em casa, vocês já conhecem, então é bem fácil o acesso à compra desses equipamentos e então vocês conseguem comprar lojas físicas, lojas online, né? Tudo isso aqui eu sempre compro no Mercado Livre, na Shopee, aí eu consigo fazer pesquisa também de preço, né? Faço essas cotações para ver onde está mais barato, onde tem o frete mais em conta também. Então isso aqui é muito fácil de vocês acharem. Mesmo se você mora numa região mais afastada ou em grandes centros, vocês conseguem estar comprando esses equipamentos aqui. E amanhã eu quero ensinar vocês como pensar na estruturação de uma formulação, né? O que você precisa pensar e decidir antes de iniciar uma fórmula. E também eu vou mostrar para vocês o passo a passo de uma das minhas formulações preferidas, que é um demaquilante sólido emulsionável. Essa é uma das formulações que está disponível dentro do meu curso Cosmetologia Natural Sólida, tá? Então amanhã eu vou dividir isso com vocês, vou mostrar o passo a passo, né? Vou mostrar aí algumas dicas para vocês estarem formulando os cosméticos de vocês em casa, tá? Então eu aguardo vocês amanhã nesse mesmo horário, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários dessa aula, que eu e a minha equipe vamos estar auxiliando vocês. Então obrigada, guria, por vocês estarem aqui comigo e eu espero vocês amanhã na nossa última aula.